Olá, olá, meus amigos do Jurisprudência em Pauta, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste nosso encontro semanal para estudo de jurisprudência. Eu sou Vinícius Opponi, promotor de justiça aqui no estado de Santa Catarina e seu professor do time da Verbo Jurídico, e é um prazer estar com vocês em mais um dos nossos episódios, que já batemos a barreira do 100º episódio, estamos caminhando com um ritmo constante no seu estudo de jurisprudência. Turminha, já vamos se jogar na tela cheia, vou deixar as minhas redes sociais à disposição de vocês. Tenho recebido diversas mensagens de vocês que vão lá para elogiar a aula, para fazer pergunta de pontos da aula, para comentar questões de prova, de julgamentos que a gente explorou aqui no Jurisprudência em Pauta. Então, é sempre um prazer bater um papo com vocês por lá. Pode me chamar no Instagram, no direct. É sempre um prazer conversar com cada um de vocês. E lembrando do nosso grupo no Telegram, que eu utilizo para compartilhar os nossos materiais de aula, tá bom? Programação do fim do ano está bastante cheia por aqui, mas eu tenho feito um esforço pessoal para manter a regularidade desses nossos encontros. A gente está desconectado alguns 3 ou 4 informativos do Supremo Tribunal Federal, mas ainda numa janela de tempo que não gera prejuízo para os seus estudos para a prova. Então, se você tiver em dia com jurisprudência em pauta, você está preparado para a sua prova do próximo domingo sem nenhum problema. Eu tenho um planejamento de conversar com o pessoal da Verbo para a gente ver se em janeiro, que costuma ser um mês um pouco menos tumultuado aqui para mim, a gente consegue fazer uns eventos extras complementares para se aproximar dos informativos do Supremo, ficar um pouquinho mais próximo do último informativo. Mas, de novo, essa diferença não gera prejuízo para a prova, tá bom? As provas não conseguem cobrar pelo tempo de produção da prova, de logística, não conseguem cobrar aí informativo de um mês e meio, isso não cai em prova, fiquem bem tranquilos, fechado? E lembrando sempre, meus amigos, que o Jurisprudência em Pauta, a grande sacada dele, o grande mérito desse projeto que a Verbo me oportuniza, sempre humildemente falando, né, é a sua constância. Não é um estudo de um tiro só em um julgado ou em um informativo. Esse é um curso permanente, constante de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que o nosso mote, o nosso foco, o nosso objetivo imediato seja enfrentar o informativo da vez, eu estou sempre trabalhando com vocês num plano, num nível de profundidade e de diálogo entre os temas que é o que faz você crescer. Ah, professor, cheguei agora no episódio 100 e tralá, o que eu faço com os de trás? No mundo ideal, você vai começar a estudar do informativo do episódio 1 em diante. Mas eu sei que quem está chegando aqui no meio da caminhada, né, não vai dar conta de voltar e assistir 100 e tantos episódios. Eu sei que isso não vai acontecer. Então você pega daqui e continua sem nenhum problema. E aí, pontualmente, o que eu sugiro que você faça? Está estudando um tema qualquer pelo seu curso preparatório, tomara que você esteja aqui conosco na Verbo, ou no seu livro, ou no seu resumo, enfim, está estudando um tema. Viu que foi noticiado um julgamento do Supremo, entendeu que aquele julgamento do Supremo saiu no informativo que eu já trabalhei aqui com vocês. Tá com um tema difícil, não entendeu o autor ali explicando aquele julgamento, não entendeu o professor do seu curso preparatório que passou rápido por aquela tese do Supremo, volta, acha aqui na nossa playlist de Jurisprudência em Pauta o informativo respectivo, acha o julgamento, assiste aquele trechinho, pessoal, faça isso, não carregue dúvidas dos seus estudos regulares. E aí, se no seu estudo regular você trombar com um tema, um julgado, uma menção a um informativo que eu trabalhei aqui, você volta, tem todo o histórico aí para vocês, tá bom? Agora, se você estiver chegando agora, assume contigo o compromisso de voltar pelo menos uns 20 episódios, né? Se você assistir 2 aulas por semana, a aula da terça, que é a aula nova, e colocar aí uma aula na quinta, uma aula no sábado, sei lá, e você assistir uma aula anterior, e você tocar nesse ritmo aí por umas 2, 3 semanas, perdão, uns 2, 3 meses, você vai conseguir voltar uma porrada de informativos. Você consegue chegar ali uns 30 informativos para trás, né? Se você fizer aí 4 por mês,
vezes 4 meses, dá 16, você volta pelo menos ali para o informativo 90. Isso já está bom, você já pega aí os últimos 6 meses, 7 meses de jurisprudência do Supremo. Poderia voltar um pouquinho mais, mas de todo modo fica aí essa minha contribuição, porque eu sei que o estudo para concurso público é um estudo cujos meus alunos vão se renovando, a galera vai passando. Alguns é bem legal, né? Eu tenho, especialmente aqui no MP de Santa Catarina, eu tenho alguns colegas, ex-alunos, atuais colegas, que me falam, olha, de vez em quando eu volto lá no Jurisprudência em Pauta e assisto alguma coisa, eu estou fazendo uma esteira na academia e fico lá. O ex-aluno é colega hoje, é promotor, promotora, e está ainda estudando comigo aqui no Jurisprudência em Pauta como uma forma de se manter atualizado. Eu fico muito honrado, né? Mas eu tenho também esses feedbacks de alguns colegas. E, de todo modo, eu sei que a turma vai renovando, né? As galera vai passando, vai dando linha na vida, e isso é muito bom, o projeto é para isso, é para impulsionar vocês, para contribuir com a aprovação de vocês, e vai chegando uma turma nova, que às vezes pode se sentir um pouco aí pressionada pelo passado do projeto e por toda a pendência de jurisprudência. Mas é assim mesmo, não existe outra forma de se estudar. Quem começa a estudar para o concurso hoje, ou quem está começando agora, eu costumo dizer que tem 2 grandes desafios. O primeiro desafio é pegar o estudo da jurisprudência e manter-se atualizado, ficar acompanhando a jurisprudência. Comecei a estudar hoje para concurso, me formei e vou começar a estudar hoje. Você tem que pegar a jurisprudência, não só do Supremo, do STJ também, mas aqui é Supremo, você se agarra na jurisprudência de agora e vai se atualizando. Esse é o primeiro desafio, manter-se atualizado. Os informativos vão lá se acumulando nos seus e-mails, né? E o segundo desafio é o para trás, o passado. Você tem que voltar e ir buscando as súmulas que já existem, os temas de repercussão geral, os entendimentos já consolidados. E aqui no Jurisprudência em Pauta eu faço isso contigo. Eu vou te deixar atualizado. Do ponto que você pegar para frente, você vai estar atualizado, mas eu tenho sempre o cuidado de, em toda oportunidade que eu tiver, de te atualizar, de te informar, na verdade, sobre um tema já julgado pela corte, uma súmula que a gente tromba, um tema de repercussão geral que já foi enfrentado, eu vou trazer para vocês, especialmente nas revisões, né, para mostrar, para dar a concatenação, a consistência, a coesão interna que existe na jurisprudência do Supremo. O Supremo é muito criticado, dizem aí, para cima e para baixo, que a corte julga de acordo com o vento, mas isso é mentira, pessoal. Essa semana, inclusive, estava em Brasília e dizendo lá numa das conversas que eu era professor de constitucional, aí brincaram comigo, então você dá aula de nada, né? Porque hoje, cada dia o constitucional é uma coisa. Eu disse, olha, não, isso é mentira, né? Essa percepção é equivocada. O Supremo tem sim uma consistência de entendimentos para 95% dos temas que a gente enfrenta aqui. Já há uma consistência nos entendimentos da corte. Existem variações? Sim, existem variações porque as cortes mudam de entendimento. A Suprema Corte dos Estados Unidos está aí sempre mudando de entendimento, não com tanta frequência porque eles julgam menos casos, mas mudam sim de entendimento. Agora, existem uns 5% de casos que são polêmicos, são problemáticos, são mais traumáticos para a realidade do país, e aí a gente não pode julgar a corte, né, por esses 5%. Então, feita essa introdução um pouquinho excepcional, porque eu tenho tido alguns alunos que estão começando a estudar e me chamando ali no Instagram com essa dúvida, com essa preocupação, eu quero avançar para o nosso episódio de hoje, tá bom? E aí, você que me aguentou pacientemente até aqui, estamos iniciando então o episódio de número 111, comentários ao informativo 1189 do Supremo Tribunal Federal. E aí, eu só me permiti fazer essa introdução um pouco mais longa, meus amigos, porque neste informativo nós tivemos a notícia de apenas 2 julgamentos. E aí, evidentemente, a gente vai ver ambos no Jurisprudência em Pauta, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com os 2 julgados noticiados nesse informativo. E aí, para o informativo 1190, que nós temos, salvo engano, 6 julgados, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte final desse nosso encontro, hoje ainda, e já começar o 1190. Especialmente um daqueles julgados que está nos 5%, aqueles julgados traumáticos, que é a condenação por parte da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do núcleo 1
dos atos antidemocráticos, da trama golpista, como se chama, que caminhou no Supremo ao longo desse segundo semestre de 2025, tá bom? Então eu vou fazer um esforço com vocês para, no final, trabalhar com aquela ação penal que foi noticiada no informativo 1190. Então eu vou tentar me desincumbir desse ônus, vou tentar não, porque eu não estou aqui para tentar, eu estou aqui para fazer. Eu vou me desincumbir desse ônus de estudo com vocês. E aí a gente chega no episódio seguinte, no 112, com o 1190 limpo, só para os demais julgados da corte. Bora lá? Vamos trabalhar então? Vamos começar com o nosso informativo 1189. A gente tem aqui, meus amigos, 2 julgamentos. Esse primeiro, ambos são muito interessantes, são temas que a gente nunca trabalhou aqui com tanta profundidade. Então você vai sair daqui com uma visão do todo dos temas de fundo bem estruturada, vai valer a pena. Tenho certeza que eu vou, no meio do episódio, você vai me dar um joinha aí, porque o estudo vai ser bem bacana. Então vamos lá, estamos examinando primeiramente o tema 1420 da repercussão geral, tema 1420 da repercussão geral. Sendo um tema de repercussão geral, nós estamos, na verdade, vendo o julgamento de um recurso extraordinário ou de um agravo em recurso extraordinário em que nele, no caso concreto, se reconhece a repercussão geral e o Supremo vai lá julgar a repercussão geral, vai julgar a questão constitucional subjacente àquele caso e depois vai aplicar o seu entendimento no caso concreto. É muito importante você sempre relembrar comigo o perfil dos julgamentos das repercussões gerais, né? A gente se concentra na tese, porque é o que costuma ser cobrado em prova, mas no fundo sempre teve, nos bastidores, tem uma relação jurídica concreta ali. E aí é muito importante a gente recobrar essa relação jurídica, esse caso concreto, para você entender o problema em concreto que a corte está resolvendo. Então olha só que julgamento interessante. É um julgamento relativo a direito constitucional, direito administrativo e direitos humanos também, porque se trata de ação afirmativa, né? Olha só. Houve um concurso para um determinado Tribunal de Justiça, o TJ do Ceará, em que uma candidata se autodeclarou como uma pessoa da cota racial, como uma pessoa preta ou parda, né? Pessoa negra. Negra é uma expressão que abrange as pessoas pretas e as pessoas pardas. Então essa candidata se autodeclarou como integrante da cota racial para o cargo, para o concurso público daquele Tribunal de Justiça. E aí o que aconteceu? Ela foi desclassificada por conta de uma decisão da Comissão de Heteroidentificação. Então a pessoa se autodeclarou negra, houve uma comissão quando essa autodeclaração foi passar pela comissão de heteroidentificação, ela é eliminada da cota por decisão dessa comissão de heteroidentificação. A candidata judicializa o caso, leva para o Poder Judiciário do Ceará a decisão da comissão de heteroidentificação que a eliminou do certame e o Poder Judiciário do Ceará anula o ato da comissão de heteroidentificação. Então, anulou a eliminação dela da cota. Com o fundamento de que, primeiro, o edital do concurso não trazia critérios objetivos para orientar essa decisão da comissão de heteroidentificação e também porque, nesse procedimento da comissão que levou à à eliminação da candidata, não houve espaço para contraditório e ampla defesa. Fechado? Então, o Poder Judiciário local, lá do Ceará, entendeu que havia uma excepcionalidade ali naquele caso concreto, por conta desses problemas no edital e no próprio procedimento de trabalho da comissão de heteroidentificação, e com isso interveio e anulou a decisão da comissão de heteroidentificação por conta desses 2 problemas. Falta de critérios objetivos no edital e impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata. O caso chega ao Supremo Tribunal Federal por meio de recurso extraordinário.
em torno dele se reconhece a repercussão geral e a gente está vendo aqui o Supremo se posicionar. E, essencialmente, qual é o problema apontado? Qual é a discussão constitucional subjacente? O ponto constitucional aqui é desdobrado. Primeiro, se e, se positivo, como o judiciário, o Poder Judiciário, pode controlar esse ato administrativo, essa decisão da comissão de heteroidentificação, na perspectiva do Judiciário, se colocar, substituir a decisão da comissão de heteroidentificação. Então esse é um problema muito conhecido no Supremo Tribunal Federal quando a gente fala de atos de comissões examinadoras como um todo. De comissões examinadoras como um todo. Que a gente está vendo agora uma discussão específica, uma discussão em espécie desse problema maior. Então no Supremo Tribunal Federal a gente tem uma farta jurisprudência por meio da qual a Corte esclarece se e como o Judiciário pode fazer o controle da sindicabilidade de atos administrativos tomados por comissões examinadoras em concursos públicos. Isso é um tema, é uma discussão no Supremo Tribunal Federal antiga. A gente vai ver, inclusive, entendimentos anteriores da Corte. E aí, dentro desse tema maior, se e em que medida o Judiciário pode intervir para controlar atos administrativos de concursos públicos, de comissões examinadoras de concursos públicos. Isso é chamado de sindicabilidade dos atos administrativos de comissões de concurso. Dentro desse tema macro, a gente está vendo uma discussão em espécie, que é agora o Judiciário olhando especificamente para a decisão, para o ato administrativo vindo ali de dentro do concurso por parte da comissão de heteroidentificação, que olhou para uma candidata que se autodeclarou negra, usou outros critérios de heteroidentificação para fazer a prova dos 9, por assim dizer, daquela autodeclaração, e decidiu por eliminar a candidata, por entender que ela não se encaixava na hipótese da cota para concurso. Entenderam? Então, o Supremo reconhece a repercussão geral e vai julgar essa discussão em abstrato, vai examinar, vai se posicionar diante desse problema em abstrato, agora olhando mais especificamente para a comissão de heteroidentificação, e depois vai trazer esse entendimento para a realidade ali daquela candidata do concurso do TJ do Ceará. Beleza? Vamos lá. O que a gente precisa revisar aqui? Nós precisamos fazer essencialmente duas revisões. Uma primeira revisão sobre a ação afirmativa racial em concursos públicos e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre um julgado que é paradigmático, anterior. Olha eu fazendo o histórico do Supremo para vocês, como prometido na introdução, né? A gente vai fazer uma segunda revisão sobre o tema 485 da repercussão geral do Supremo, em que a Corte dá ali a diretriz primordial sobre a possibilidade do Judiciário intervir e fazer controle de decisões emanadas de comissões examinadoras em concursos, tá? Vamos começar a trabalhar então. Meus amigos, tema bastante batido em direito constitucional, em direito administrativo, em direitos humanos, ações afirmativas, né? Isso aqui você tem que conseguir falar de trás para frente em uma prova de concurso, tem que dominar isso de trás para frente. As ações afirmativas têm por base o princípio da igualdade, especificamente a igualdade na sua acepção material ou substancial. A igualdade se desdobra em uma igualdade formal, a exigência a priori de que todos devem ser tratados da mesma forma pela lei, porém a igualdade formal não se revela suficiente para enfrentar as desigualdades no plano fático. Então, um Estado que se limita a tratar a todos de maneira isonômica no plano legal vai conviver com uma desigualdade no plano fático. E aí, para a gente enfrentar esse problema residual, a desigualdade no plano fático, a lei pode tratar a todos de maneira indistinta. Mas no mundo real, as pessoas têm diferenças. E essas diferenças entre as pessoas dá ensejo a violações à igualdade. E aí, por conta disso, por conta dessa desigualdade no plano fático,
é preciso habilitar uma segunda dimensão da igualdade, que é a igualdade material, a igualdade substancial, por meio da qual vai se admitir que o Estado trate sim as pessoas de maneira diferente, trate sim as pessoas de modos diferentes, desde que esse tratamento diferente seja justificável à luz dessas desigualdades fáticas. E essa intervenção, esse tratamento diferente do Estado, busca, ou deve buscar, essencialmente, promover a igualdade material. O Estado vai buscar intervir na realidade, no mundo dos fatos, e equilibrar um pouco dessas desigualdades fáticas. E aí abre-se a perspectiva de tratar de maneira desigual os desiguais, na exata medida dessa desigualdade. E com isso a gente tem a igualdade sob o ponto de vista material ou substancial. E nesse contexto, um dos instrumentos por meio dos quais o Estado promove a igualdade material ou um dos principais instrumentos é as ações afirmativas, né? As ações afirmativas constituem medidas, políticas públicas implementadas pelo Estado, por meio das quais se desenha um mecanismo de acesso especial para pessoas que estão em situação de desigualdade fática a determinados espaços na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, sob a justificativa de que os caminhos ordinários, os mecanismos ordinários de acesso não permitem a integração dessas pessoas, ou os mecanismos, os caminhos ordinários geram uma grande dificuldade para essas pessoas que convivem com a desigualdade fática acessar esses espaços. Então, as ações afirmativas são esses mecanismos especiais de acesso a determinados espaços na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, que habilitam a presença de pessoas que suportam a desigualdade fática nesses espaços, já que os caminhos ordinários para elas é mais difícil, por conta dessa desigualdade fática. Então, as ações afirmativas são essas políticas públicas especiais. E elas vão se fazer presentes em diversas dinâmicas do Estado brasileiro, de acesso a vagas em universidades públicas, acesso a vagas em concursos públicos, estímulo à participação em candidaturas eleitorais, enfim, nas mais variadas dinâmicas do Estado brasileiro. E o público-alvo, né, o segmento social para o qual essas ações afirmativas olha, também varia. Nós temos ações afirmativas de ordem racial, nós temos ações afirmativas para pessoas com deficiência, nós temos ações afirmativas de gênero, e vejam que todos esses grupos têm em comum justamente a desigualdade sob o ponto de vista fático. Então, diante da desigualdade fática desses grupos, para prestigiar a igualdade material, para fazer valer, para dar vazão à igualdade material substancial, habilita-se esse instrumento das ações afirmativas. Fechado? Isso é o básico de ações afirmativas. Falei aqui de uma maneira um pouco mais genérica, né, para você poder entender um instituto na sua base em abstrato e não sair correndo aí falando de cota em concurso, que o exemplo é óbvio, né, mas eu queria fazer você raciocinar com a base geral desse instituto. Dito isso, a gente tem as ações afirmativas em concursos públicos. Um tema já batido, antigo já, que já tem décadas de vivência no direito brasileiro, ou no mínimo aí 2 décadas e meia de vivência no direito brasileiro, e em torno dele a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a sua constitucionalidade. Então veja, nós tínhamos, meus amigos, uma lei federal, a Lei 12.990 de 2004, que trazia a ação afirmativa específica para pessoas negras em concursos públicos da administração pública da União. Então, acompanhe esse raciocínio comigo, porque ele é importante, né, para você entender uma visão geral do Instituto. Então, nós tivemos a Lei 12.990 de 2014, que trouxe a previsão lá de 20% de vagas para pretos e pardos em concursos públicos na administração pública da União. Em torno dessa lei, ajuizou-se a conhecidíssima ação declaratória de constitucionalidade número 41. E nessa ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo julgou dois pontos muito importantes. Então, o primeiro ponto, o Supremo fez a validação constitucional, reconheceu a constitucionalidade dessas ações afirmativas raciais em concursos públicos, disse que cota racial em concurso público é constitucional. Agora, olha o segundo ponto dessa ADC 41, que também é bastante relevante. O
Supremo também se posicionou sobre o critério da autodeclaração, como o mecanismo por meio do qual a pessoa se projeta para a cota no concurso público. E a construção do Supremo foi a seguinte: olha, vamos pensar aqui um mecanismo constitucionalmente válido para se aferir, para se verificar a identidade de uma pessoa como integrante do grupo alcançado pela cota. No caso da Lei 12.990, a pessoa negra, a pessoa preta ou parda. E aí o Supremo construiu a seguinte ideia que é importantíssima. O Supremo disse: a regra tem que ser a autodeclaração. Então a pessoa vai se autodeclarar como integrante daquele grupo alcançado pela cota. Porém, a regra da autodeclaração deve conviver com critérios subsidiários de heteroidentificação. Critérios, isso aqui é a tese de julgamento da ADC, critérios subsidiários de heteroidentificação. Então, é sim legítimo que o Estado conceba um mecanismo complementar, subsidiário, por meio do qual um ente externo à pessoa, e daí vem a hétero, né? A hétero e não a autodeclaração, a heteroidentificação, um ente externo vai fazer uma validação do conteúdo daquela autodeclaração, daquela autoidentificação. Então a pessoa se autodeclara negra e o Estado vai poder conceber um mecanismo de natureza subsidiária, usando critérios subsidiários, para validar essa autodeclaração. Porém, esses critérios subsidiários de heteroidentificação, por exemplo, principal exemplo, a exigência de uma autodeclaração presencial perante a comissão de concurso ou perante a comissão de heteroidentificação que acabou absorvendo essa atribuição, né? Isso é um critério subsidiário legítimo. Vamos fazer a autodeclaração presencial para que a comissão, esse ente externo, esse terceiro, faça essa validação. Essa atuação complementar de aferição da autodeclaração tem que ser subsidiária e tem que trabalhar de um modo a respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir o contraditório e ampla defesa. Fechado? Então veja, o Supremo consagra a regra, a autodeclaração, valida o trabalho das comissões de heteroidentificação, que vão se utilizar de critérios subsidiários de heteroidentificação, e dá um modelo para o trabalho dessas comissões. Tem que trabalhar respeitando a dignidade humana. Não podemos exigir do candidato posturas, afirmações que violem a sua dignidade. E também o modo de trabalho dessa comissão tem que garantir contraditório e ampla defesa. Fechado? É nesse contexto que surgem as comissões de heteroidentificação, que acabaram assumindo a competência de fazer a análise dessas autodeclarações. Fechado? Vejam vocês que o Supremo, acertadamente aqui, né, ressaltou que a necessidade de uma heteroidentificação se justifica à luz da Constituição para coibir abusos, para coibir fraudes, porque isso deturparia a ação afirmativa, tiraria a legitimidade da ação afirmativa. Fechado? E até hoje a gente vê, né, alguns casos aí, geralmente a gente vê com mais ênfase em cota para a universidade pública, né? Ah, o candidato passou, aí mostra uma foto lá do candidato e fica aquela dúvida sobre o teor daquela sua autodeclaração. Enfim, para toda autodeclaração deve ter tido uma análise da comissão de heteroidentificação. E aí como é que funcionava, né? A gente tem a comissão de heteroidentificação para fazer esse papel. Só para deixar a atualização para vocês, tudo isso que eu estou explicando, o Supremo concebeu ao tempo da vigência da Lei 12.990 de 2014, que previa lá um percentual de 20% das vagas em concurso na administração pública federal para pretos e pardos. Porém, lembre-se, a gente inclusive trabalhou com isso aqui no Jurisprudência em Pauta, lembre-se que essa lei tinha um prazo de vigência de 10 anos. E aí lá em 2024, a lei tinha sua vigência pré-datada para se encerrar. E aí o que aconteceu? O Congresso Nacional começou a se movimentar para
deliberar sobre se iria ou não revalidar a política de ação afirmativa racial em concursos públicos na administração pública federal. A gente teve até uma solução, um problema intertemporal, que a lei de 2014 estava terminando a vigência e a lei nova não vinha no seu lugar. Ajuizaram lá uma ação no Supremo, a gente até trabalhou aqui no Jurisprudência em Pauta, e o Supremo disse, olha, enquanto o Congresso não se decidir se vai ou não tem lei nova, a gente vai manter o teor da lei de 2014. Nesse meio do caminho, o Congresso Nacional conseguiu se desincumbir do ônus de decidir sobre se teria ou não uma nova lei, decidiu por sim, vamos ter sim uma nova ação afirmativa racial em concursos públicos na administração pública federal, e essa lei de 2025 fez duas coisas. Ela aumentou o percentual da cota de 20% para 30% e ela ampliou o público-alvo, o segmento social que vai estar, a quem vai estar disponível as vagas no concurso público da administração pública federal. Além de pretos e pardos, né, os negros, também se incluiu os indígenas e os quilombolas. Fechado? Então eu preciso que você conheça a nova construção da lei de cotas em concursos públicos federais, a lei 15.142 de 2025. Ah, professor, então significa que a ADC 41 morreu? Não tem mais efeitos? Não, claro que não, né? A lógica da ADC 41 constitucional continua exatamente a mesma. Fechado? Tranquilo? Então vamos lá. Essa é a primeira premissa, estou indo com calma, até com calma demais, né? Vou ter que acelerar um pouquinho aqui, porque senão eu me perco no tempo. Quando a gente pega um informativo curto, eu falo, pô, hoje eu vou poder dar aula com tranquilidade, sem correria, aí a hora que eu vejo eu estou atrasado. Mas eu quero valorizar as nossas revisões, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Vamos avançar para a nossa segunda revisão. Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Aqui, meus amigos, nós temos uma espécie de julgado paradigmático sobre aquela questão maior dentro da qual a gente vai ter o tema 420 da repercussão geral, que é a discussão relativa à sindicabilidade dos atos administrativos praticados por comissões examinadoras em concursos públicos. Ou seja, se e em que medida o judiciário pode intervir para controlar atos administrativos praticados por comissões de concurso, comissões examinadoras, né, de concursos públicos. Esse tema maior, sindicabilidade, se faz muito presente no sistema de justiça e aí, consequentemente, no Supremo Tribunal Federal, no que toca ao acerto ou desacerto de questões de concursos e também como questões foram corrigidas. Pessoal, todos nós aqui ou já fizemos, ou corrigimos, ou fazemos provas, né, como vocês. E a gente, invariavelmente, numa prova de 100 questões, a gente vai ter 1, 2, 3 questões e a gente fala, pô, que questão porca, hein? Tá errado isso daqui, tá mal feito, a alternativa correta tá truncada. Ou a redação da questão é truncada, ou a alternativa tá tumultuada, ou às vezes a gente olha para aquela questão. Hoje isso tem acontecido menos, né? Mas olha para aquela questão e fala, pô, isso aqui não poderia ter sido cobrado, tá fora do edital. Muito comum em prova de primeira fase a gente ter, mesmo aquelas feitas pelas melhores bancas, a gente tem questões problemáticas. E além disso, então esse é um problema real. Qualidade das questões, acerto e desacerto das questões trazidas em provas, especialmente objetivas. E um outro problema super real também diz respeito à correção dessas questões, especialmente em segunda fase de prova oral. Chega lá, o cara não vai para uma prova oral de magistratura, por exemplo, que faltou 0,05 pontos. E aí ele pega uma questão lá de civil que o examinador deu para ele 40% da nota disponível. Se ele tivesse dado 45%, o cara ia para a prova oral da magistratura. Não é raro que as pessoas judicializem essa discussão. Falam, olha, o examinador aqui errou a mão, faz o recurso lá para a banca, mas muita gente judicializa, pessoal. Hoje em dia, felizmente, e eu digo isso com toda a franqueza, felizmente, o pessoal não tem mais muito medo de bater de frente com o banco examinador. Ah, eles vão te rifar, vão marcar teu nome, não vão deixar você passar. Não, hoje, felizmente, pela presença do CNJ e do CNMP, especialmente em concurso para magistratura e Ministério Público, se a banca fizer caca, pessoal, tem que recorrer para a banca e se o recurso não der certo, tiver que judicializar, tem que judicializar sim. Faz parte da regra do jogo.
É a administração pública que pode errar, tem que ser submetida ao controle externo do judiciário. Então, esses dois pacotes de problemas são muito recorrentes. Controle sobre o conteúdo de questões, especialmente em provas objetivas, e controle sobre os critérios de correção, especialmente em provas subjetivas, escritas e orais. Então, isso chegou primeiro no Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 485 da repercussão geral, o Supremo deu a regra de ouro nessa discussão maior sobre a sindicabilidade de atos administrativos praticados pelas bancas, pelas comissões de concurso. E aí o Supremo entendeu o seguinte, o Supremo fez uma regra e deixou uma portinha de exceção. O Supremo disse, olha, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões, problema 1, e 2, ou reexaminar os critérios de correções utilizados. Então o Judiciário dá um passo para trás e deixa a banca examinadora trabalhar e se decidir. Porém, olha a portinha aberta, salvo se o Judiciário identificar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. É uma portinha pequena, só que dentro, por meio dela, passa muita coisa. Né? Então, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Então, esse é o tema 485 da repercussão geral. Ele nos dá uma referência em concreto. Como regra, o judiciário não se intromete no trabalho, ou seja, nos atos e decisões das bancas examinadoras. Porém, se ele identificar uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade no teor desses atos ou decisões da banca examinadora, de modo excepcional, o judiciário vai sim poder fazer o controle. Fechado? Essa é a matriz do Supremo para esse tema. E aí a gente vai para a discussão da comissão de heteroidentificação, lá no caso do TJ do Ceará. E o que o Supremo decidiu? O Supremo, meus amigos, pegou o tema 485 da repercussão geral, traduziu para discussão da comissão de heteroidentificação e decidiu exatamente a mesma coisa. Olha lá, olha a tese fixada pelo Supremo no tema 420, que hoje você vai estudar de maneira conjunta, né? De agora em diante, você pega o seu caderno e onde você lê o 485 da repercussão geral, você vai ler o 1420 da repercussão geral. Olha lá. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorram às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concursos públicos, para garantia de contraditório e ampla defesa. Para garantia de contraditório e ampla defesa. Como assim? Muito simples. Olha o que o Supremo fez. Vou explicar na sequência, né? Mas o Supremo disse, olha, lembra lá na DC 41 que eu disse como que a comissão de heteroidentificação tem que trabalhar? A comissão de heteroidentificação é legítima e ela tem que trabalhar com critérios subsidiários de heteroidentificação que respeitem a dignidade da pessoa humana e num procedimento que garanta contraditório e ampla defesa. Bom, então, se a comissão de heteroidentificação não garantir contraditório e ampla defesa, nós estamos diante de uma comissão de heteroidentificação que viola o parâmetro constitucional que o próprio Supremo pôs na mesa pela DC 41. Então, nós vamos estar diante de uma inconstitucionalidade do trabalho da comissão de heteroidentificação. E se é uma inconstitucionalidade, o tema 485 da repercussão geral diz que o judiciário pode controlar. Então, portanto, o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorram às vagas reservadas de pessoas pretas e pardas em concursos públicos para garantia do contraditório e da ampla defesa. Ponto. Pegou o 485, temperou o tema 485 da repercussão geral, temperou com o conteúdo da DC 41 e concluiu com a tese do 1420 da repercussão geral. Beleza? A tese 2 eu vou mencionar para vocês na sequência. Então vamos lá, eu já expliquei o desfecho, vamos só construir aqui, né, o entendimento do Supremo. O Supremo começa recobrando o teor da ADC 41, Ação Declaratória de Constitucionalidade 41, sobre a Lei de Cotas Federal. O Supremo disse o seguinte: conforme a jurisprudência dessa Corte, é legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação na reserva de vagas para pessoas pretas e pardas dos certames, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantido o contraditório e ampla defesa. Pura a Ação Declaratória de Constitucionalidade 41. Ótimo. Então, veja,
é o mesmo núcleo argumentativo que a gente viu na DC 41. Controle heterônomo externo da autodeclaração é compatível com a Constituição Federal. O controle heterônomo externo de heteroidentificação faz parte do desenho constitucional efetivo de uma ação afirmativa. Porém, o Supremo condicionou lá atrás, e está validando agora, que a validade do ato da comissão depende do respeito ao contraditório e à ampla defesa e o respeito à dignidade da pessoa humana sob pena de invalidade, sob pena de nulidade. Tá, e aí no caso concreto? No caso concreto, a gente teve o judiciário do Ceará fazendo o controle do ato da comissão de heteroidentificação. Lembra? A comissão de heteroidentificação eliminou a candidata, ela foi ao judiciário e o judiciário disse: decisão da comissão é nula. Então veja que no caso concreto, o judiciário lá do Ceará não atacou o trabalho da comissão. Não pode comissão de heteroidentificação aqui no Ceará. Não, ele não fez isso. A comissão podia trabalhar. O que o judiciário do Ceará fez no caso concreto? Ele olhou para o trabalho da comissão e viu que ela violava a baliza da ADC 41. E por conta disso admitiu-se que estava diante de uma excepcionalidade para examinar o acerto ou desacerto da comissão e decidiu pelo desacerto. Violou contraditório e ampla defesa, tem que anular, foi lá e anulou a decisão da comissão de heteroidentificação que fez a eliminação da candidata. Mas o judiciário pode fazer esse tipo de controle? Pode, né? Nos termos do tema 485 da repercussão geral, se houver um problema relativo à ilegalidade ou inconstitucionalidade de um ato provindo da comissão do concurso, no caso aqui da comissão de heteroidentificação, é legítimo, de maneira excepcional, que o judiciário faça esse controle. E, no caso concreto, o judiciário fez o controle justamente com base nessa excepcionalidade. Ele olha para o trabalho da comissão, vê uma violação à contraditória e ampla defesa, reconhece a excepcionalidade nos termos do tema 485 da repercussão geral e faz o controle no caso concreto. No caso concreto, além da violação à contraditória e ampla defesa, o judiciário também reconheceu que não havia requisitos objetivos no edital que pudesse balizar a decisão da comissão. Então ele enxergou dois problemas: violação à contraditória e ampla defesa e ausência de requisitos objetivos no edital. Dois problemas de ilegalidade, de inconstitucionalidade, que abria aquela portinha excepcional para o controle. Aí o judiciário do Ceará entra na portinha, faz o controle no caso concreto, reconhece a anulação da decisão da comissão de heteroidentificação. Fechado? Agora veja. Tá, o Supremo olhou para tudo isso até aqui. O Supremo entendeu que é legítimo que o judiciário faça o controle das decisões das comissões de heteroidentificação, desde que presente ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ele olhou para o trabalho do TJ do Ceará e viu que o TJ do Ceará entrou pela porta excepcional do controle do ato da comissão de heteroidentificação, bem nos termos do tema 485 da repercussão geral. E aí o que sobra do caso concreto? Sobra a decisão da candidata sobre a candidata especificamente, né? Porque a comissão eliminou ela, o TJ do Ceará anulou a decisão de eliminação e o caso está aberto ainda. O Estado do Ceará provavelmente foi quem fez chegar o caso no Supremo Tribunal Federal, né? A Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, tentando reabilitar a decisão da comissão de heteroidentificação, eliminar a candidata. E aí isso ainda estava na mesa do Supremo. O Supremo teria que tomar a decisão no último nível ali, no nível factual mesmo, no nível de, olha, tá, e a Joana, candidata lá no cargo de, sei lá, oficial de justiça no TJ do Ceará? A decisão dela, no caso concreto. Porque, veja, o Supremo estava dizendo que o que o Supremo disse até aqui foi: o TJ do Ceará podia julgar tal como ele julgou. Agora, a gente não está dizendo que o TJ do Ceará, tendo julgado como julgou, se julgou certo ou se julgou errado. Tem essa última camada. E em relação a essa última camada,
o Supremo disse: não vou me pronunciar. Não vou me pronunciar. Por quê? Porque, veja, essa última camada é factual. Essa última camada exige um revolvimento, uma reanálise da matéria fática, de prova. Vai ter que pegar o conteúdo da autodeclaração, a prova documental lá que a Comissão de Heteroidentificação fez, vai ter que fazer uma análise de prova do caso concreto. E para isso não serve o recurso extraordinário. O recurso extraordinário não serve para ensejar uma nova discussão de prova. São as famosas súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não serve para reapreciação de matéria fática. É apenas para discussão sobre o acerto ou desacerto constitucional. E aí o Supremo para nesse nível. É estranho, né? É estranho. Mas o que a Corte fez foi, a Corte admitiu o recurso extraordinário para resolver a questão geral em abstrato, repercussão geral, para examinar se o Judiciário do Ceará usou bem a porta excepcional de controle do ato da Comissão de Heteroidentificação. Agora, sobre a questão específica lá da candidata, esbarrou nessas duas súmulas, o Supremo não se posicionou. Então vai valer a decisão final do TJ do Ceará, né? Que reconheceu a nulidade daquela decisão da Comissão de Heteroidentificação que eliminou a candidata. Tranquilo? E é por isso que a gente tem, né? É por isso que a gente tem aquela parte final da tese, que eu vou fazer a leitura com vocês depois. Vamos continuar a leitura aqui só para vocês arrematarem, né? Por outro lado, o reexame de critérios previstos no edital e utilizados no procedimento de heteroidentificação fogem da competência do Supremo, que também não pode analisar os fundamentos do ato administrativo da referida comissão. Matéria fática, para isso não cabe RE. E aí, na espécie, a turma recursal do Ceará anulou o ato de comissão de heteroidentificação ao argumento de que o edital não definiu critérios objetivos para revisão da autodeclaração, o que propiciou uma avaliação aberta e subjetiva, sem possibilidade de exercício do contraditório da ampla defesa pelos candidatos. Aí, com base nesse e outros entendimentos, o plenário da unanimidade reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, reafirmou a sua jurisprudência dominante sobre a matéria, tema 485, para conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento. E, por fim, fixou as teses anteriormente citadas. E aí isso explica essa parte 2 aqui da tese, né? Então, o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorram às vagas reservadas para pessoas pretas e pardas em concursos públicos para garantia de contraditório para a defesa. Agora, 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso, a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão do candidato por comissão de heteroidentificação. E se é fática, o Supremo Tribunal Federal não vai entrar no mérito do último nível da discussão, né, que é o acerto ou não da comissão e do eventual controle via judiciário. Ficou claro? O Supremo está dizendo, olha, estou entregando aí para o sistema de justiça um modelo para a possibilidade de discussão judicial. As comissões podem trabalhar, são legítimas, vão trabalhar respeitando o contraditório, para a defesa, dignidade da pessoa humana, vai ser uma identificação heterônoma, um critério heterônomo para validar ou não a autodeclaração. Beleza. Deu rolo aí na comissão de heteroidentificação? Vai poder bater no judiciário, sim. A palavra final não vai ser necessariamente da comissão. Agora, o judiciário só vai poder entrar na discussão se detectar ilegalidade e inconstitucionalidade. Fechado? O judiciário fez isso? Se o judiciário entrar em caráter excepcional por conta de ilegalidade ou inconstitucionalidade, está tudo certo, a palavra final vai ser do judiciário. Beleza. Supremo, mas agora eu quero que você olhe o caso do Joãozinho aqui no concurso do município X, porque a comissão disse isso, o judiciário disse outro, estou aqui com RE para você me dar a palavra final. O Supremo disse, não, isso aí é matéria factual, RE não serve para isso. Tá bom? Fechado? Tema 420 da repercussão geral, nada mais é do que um somatório do tema 485 da repercussão geral e ADC 41 da Corte. Tá bom? Ufa! Me enrolei aqui, pessoal. Vamos pro próximo. Vamos pular. ADI 3929.
ADI 3929. Vamos lá. Olha que ADI interessantíssima, pessoal. Vamos ter aqui, meus caros, o exame pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de ADI, da constitucionalidade, da inconstitucionalidade de uma resolução lá do Senado Federal. Uma resolução editada pelo Senado Federal, porque o Senado foi comunicado pelo Supremo do julgamento de 3 recursos extraordinários em que a Corte reconheceu a inconstitucionalidade de modo incidental de alguns dispositivos de leis lá do Estado de São Paulo relativos ao ICMS. Nosso problema aqui não é de ICMS, não me abandona não. Então, eu só quero que você entenda o que aconteceu. Tinha uma discussão de ICMS no Estado de São Paulo. Chegou na Justiça. Essa discussão judicial chega no Supremo por meio de recursos extraordinários. Lá, antigão, lá de 2006, 2005, 2006. Discussão de ICMS, esquece. Chegou uma discussão de ICMS no Supremo Tribunal Federal. Sobre o quê? Irrelevante. Chegou no Supremo. O Supremo olhou para a discussão lá, ao julgar os recursos extraordinários, e declarou a inconstitucionalidade, incidentalmente, dentro do RE, de dispositivos lá da legislação estadual do ICMS de São Paulo. Por conta disso, dessa declaração incidental, o Supremo comunicou ao Senado, dizendo: Senado, acabei de declarar incidentalmente, nesses RS, a inconstitucionalidade de alguns dispositivos aqui. O Senado pegou o ofício do Supremo e falou: ah, é verdade, eu tenho aquela competência do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. O Senado foi lá e baixou a resolução número 7 de 2007. Porém, resolução suspendendo, né, a execução desses dispositivos. Porém, quando o Senado foi catalogar os dispositivos na sua resolução, ele incluiu dispositivos que o Supremo não havia declarado inconstitucional. Faltam inconstitucionais aqui. Não havia declarado inconstitucionais. Um erro. Os caras erraram. Vou te explicar depois onde houve o erro. Então, o Supremo julga os recursos extraordinários, no julgamento reconhece a inconstitucionalidade incidental de alguns dispositivos, comunica o Senado Federal para que o Senado exercitasse a competência do artigo 52, inciso 10, né? Competência para suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo, artigo 52, inciso 10. E aí sai a resolução do Senado, e na resolução do Senado incluíram dispositivos que o Supremo não havia declarado a inconstitucionalidade. O Senado foi além da decisão do Supremo Tribunal Federal. Aí o governador do Estado de São Paulo falou: opa, peraí, não dá, né? E foi lá e ajuizou uma ADI contra a resolução do Senado Federal. Peculiar demais isso aqui, né, pessoal? Um negócio bem peculiar. Então, qual que é o problema apontado? O Senado Federal extrapolou sua competência constitucional do artigo 52, inciso 10, ao ir além do que o Supremo efetivamente havia declarado inconstitucional. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vou fazer uma revisão com vocês aqui um pouco mais direcionada, né, do controle de constitucionalidade. Vamos lá. Acompanha comigo aqui. Eu vou dar um pouco mais de tração para essa explicação, mas é um tema difícil, tá? Um tema denso, mas eu quero que você acompanhe meu raciocínio. Lá no controle de constitucionalidade, nós temos diversas classificações. Uma dessas classificações leva em consideração o número de órgãos ou a relação de órgãos que detêm competência para fazer controle de constitucionalidade. Então, é como se nós tivéssemos uma grande caixa de ferramentas, um grande livro de receitas que cada estado pode utilizar para fazer o seu sistema de controle de constitucionalidade. Então, não estou explicando o desenho brasileiro ainda. Estou explicando a classificação doutrinária. E aí, uma dessas receitas é: olha, Estado, você pode escolher se você quer direcionar o controle de constitucionalidade para órgãos específicos e fazer um controle concentrado de constitucionalidade, ou se você quer esparramar a perspectiva de controle de constitucionalidade por qualquer órgão do seu sistema de justiça. E aí você vai fazer um controle difuso de constitucionalidade. Só isso, pessoal. Essa é a classificação. É uma classificação que leva em conta
o número, a relação de órgãos que detêm competência para realizar o controle de constitucionalidade. E aí a gente tem, de um lado, o controle concentrado, também chamado de controle reservado, um modelo, uma perspectiva que foi desenhada ainda lá na Áustria, na década de 20, defendido, por exemplo, por Hans Kelsen, que definia que o melhor sistema era aquele que concentrava em determinados órgãos apenas a competência para fazer a interpretação constitucional e o controle de constitucionalidade. Em antagonismo surgiu o controle difuso ou controle aberto, que é um controle desenhado lá nos Estados Unidos, no famoso precedente Marbury versus Madison, de 1803, que reconheceu a possibilidade de qualquer órgão do Poder Judiciário, juízes e tribunais, fazerem o controle de constitucionalidade à luz das ações judiciais em geral que passam pelo sistema de justiça. Como é que ficou o modelo brasileiro, o Estado brasileiro, Constituição de 88, né? Estou simplificando aqui, é uma construção que foi ganhando vida ao longo das constituições, do histórico de constituições brasileiras. Mas o Brasil, basicamente, a Federação Brasileira, o Estado brasileiro, começa com o controle difuso e depois agrega a camada do controle concentrado. Então a gente começa com o controle difuso, por conta muito da influência do direito norte-americano, mas lá na década de 30, Constituição de 34 especialmente, vai e agrega uma camada de controle concentrado. Então hoje a gente tem uma espécie de, no direito brasileiro, na Constituição Federal de 88, a gente tem uma espécie de controle misto, um modelo misto de controle de constitucionalidade. A gente vai ter uma perspectiva de controle difuso ou aberto, realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, ao julgar os casos concretos, mas a gente vai ter uma perspectiva concentrada. Nós tivemos a seleção de 2 órgãos do sistema de justiça brasileiro para fazer um controle concentrado de constitucionalidade. Professor, por que 2? Não é só o Supremo? É o Supremo se o parâmetro for a Constituição Federal. Mas a gente não pode esquecer que existe também controle concentrado realizado pelos tribunais de justiça, se o parâmetro for a Constituição Estadual. Então, grosso modo, esse é o teor da classificação, controle concentrado e controle difuso de constitucionalidade, e foi assim que o direito brasileiro incorporou essa construção, e hoje a gente tem, no que toca a essa classificação, um modelo misto, né? Um modelo que conjuga, de um lado, o controle difuso, qualquer órgão do judiciário, juiz e tribunal, pode fazer controle de constitucionalidade no caso concreto, e um controle concentrado, que vai ganhar vida no Supremo, tendo como parâmetro a Constituição Federal, ou nos tribunais de justiça, tendo como parâmetro a Constituição dos Estados. Beleza? Qual é feita essa construção orgânica, né, de sistema? Temos uma discussão complementar, também importantíssima, e aqui relativamente densa, que diz respeito ao alcance dessas decisões de inconstitucionalidade. Ou seja, quando a gente estiver vendo o nosso sistema funcionar, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, pós-Constituição de 88, está funcionando. Eu vejo o Supremo decidindo, em sede de controle concentrado, uma determinada decisão, determinado caso concreto, determinado caso. Qual é o efeito, qual é o alcance dessa decisão de constitucionalidade? Aqui a gente tem um tema regido, basicamente, pela previsão do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição diz: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e também nas ADPFs, né, não está aqui, mas também produzem eficácia contra todos e efeito vinculante. Eficácia contra todos e efeito vinculante. Beleza? Então, os efeitos no controle concentrado estão bem estipulados. 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tem muita discussão aqui dentro? Tem algumas discussões aqui dentro, a gente não precisa avançar. Mas eu quero caminhar para o próximo tema, que é onde está a nossa encrenca aqui, né? Na verdade, isso aqui é um extra, pessoal. A gente poderia até passar pelo julgado sem revisar isso aqui com vocês, mas eu não vou perder a oportunidade. Onde nós temos uma discussão? Nós temos uma discussão no controle difuso. Veja, a gente vai ter aí o Poder Judiciário, qualquer juiz, qualquer tribunal, isso inclui os tribunais superiores, o próprio STJ, o próprio STF, o TSE, o STM, todo mundo pode fazer controle difuso de constitucionalidade.
Está lá julgando um caso concreto. Para julgar um caso concreto, levanta o direito aplicável à espécie, as leis e tudo mais aplicável à espécie. Olha para a lei e fala, poxa vida, essa lei rege o caso concreto, mas essa lei é inconstitucional. O judiciário vai aplicar essa lei inconstitucional? Não, ele vai declarar incidentalmente a inconstitucionalidade dessa lei, deixando de aplicar ela no caso concreto. Isso é fazer o controle difuso. Controle difuso que vai se operar sempre à luz de um caso concreto. Por isso que tem essa amálgama, né, de duas classificações, o controle difuso com o controle concreto. Tá, aí vem o problema. Tá, e qual vai ser o alcance dos efeitos dessa decisão de inconstitucionalidade feita por meio do controle difuso? Para a gente entender essa discussão, a gente tem que fazer um desdobramento. A gente tem que entender o alcance dessa decisão quando vem de qualquer órgão jurisdicional em geral, todo mundo, menos o Supremo Tribunal Federal. Então a gente discute os efeitos da decisão de inconstitucionalidade no controle difuso quando a decisão é tomada por qualquer órgão do Poder Judiciário, com exceção do Supremo, porque quando chegar a decisão vier do Supremo, a gente tem uma particularidade. Tá bom? Como é que funciona como é que se enxerga os efeitos da decisão de inconstitucionalidade emanada de qualquer órgão do Poder Judiciário, excetuado o Supremo? Esse ponto é bem tranquilo. A decisão gera efeitos inter partes e não tem qualquer efeito vinculante. Os efeitos são apenas projetados para as partes do caso concreto. Lá numa ação de trabalhista, o juiz do trabalho julga inconstitucional um dispositivo da CLT, decisão transita em julgado lá no TRT respectivo, mantida a decisão de inconstitucionalidade. O artigo X da CLT declarado inconstitucional não vai ser aplicado para aquelas partes do caso concreto, para aquele empregador, para aquele empregado. Aquele empregador, na relação de trabalho que ele tem com o empregado Y, vai aplicar o dispositivo da CLT da mesma forma. Uma relação de contrato, pega lá, uma concessionária vou pegar uma empresa de telefonia celular contra o Joãozinho. Vai lá, uma discussão judicial, alguém declara alguma coisa, alguma lei estadual, uma lei, ou um dispositivo do CDC, sei lá, inconstitucional. Estou elucubrando aqui com vocês. Tá bom, o artigo X do CDC declarado inconstitucional, naquele processo judicial que envolve a operadora de telefonia X e o Joãozinho, é inconstitucional para essa relação jurídica. Agora, a operadora de celular vai continuar sendo regida por aquele dispositivo do CDC em todos os demais contratos de consumo que ela tem com todos os demais clientes. A relação é inter partes e não gera nenhum efeito vinculante. Ninguém, além das partes, vão estar obrigados àquela decisão. A administração pública ficou sabendo que na relação lá, naquele processo, foi declarado inconstitucional o dispositivo. Está vinculada? Não, não está vinculada. O juiz da outra vara ficou sabendo que essa decisão transitou em julgado. Está vinculado? Não, não está vinculado. A ANEEL ficou sabendo, uma agência reguladora ficou... Não, ninguém está vinculado. Efeitos inter partes, assunto encerrado. Beleza? Porém, temos uma longa e profunda discussão quando a gente vê uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso de inconstitucionalidade, fazendo o reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, vejam a particularidade. Até agora estava conversando com vocês sobre controle difuso exercitado por qualquer órgão do sistema de justiça, qualquer juiz, qualquer tribunal, no caso concreto, reconhecendo incidentalmente a inconstitucionalidade de alguma lei, de algum dispositivo. Isso vale para as partes. Agora vamos imaginar que essa discussão, em concreto, conseguiu chegar no Supremo Tribunal Federal. O juiz declarou inconstitucional em primeiro grau, o tribunal reverteu, chegou no STJ, que voltou com a decisão do juiz. Irrelevante. O processo está lá, fazendo a sua via crucis no sistema de justiça. Conseguiram fazer a discussão chegar no Supremo pela via da repercussão, pela via do recurso extraordinário. Ou, às vezes, o Supremo está fazendo isso no mandato de segurança. Ou o Supremo, às vezes, está fazendo isso numa ação de competência originária do próprio Supremo, mas está fazendo controle difuso. Tranquilo? Qual que foi a discussão? Por muito tempo, a posição clássica era a seguinte: olha, decisão do Supremo aqui, em controle difuso,
tem que ser igual, os efeitos dela tem que ser os mesmos das decisões quando vem de qualquer órgão do Poder Judiciário. Ah, mas fica um sistema ruim, porque a Corte Constitucional foi mobilizada para decidir uma discussão constitucional, decidiu e só vale para as partes no caso concreto? Sim, é assim que vai funcionar no sistema do direito brasileiro. Mas, para a gente não perder a oportunidade, a gente vai embutir a possibilidade do Senado Federal receber essa comunicação do Supremo e fazer a suspensão dessa lei declarada inconstitucional incidentalmente pela Corte. É o histórico do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Então veja, o artigo 52 da Constituição Federal diz assim, ó, compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Então a posição clássica, posição originária que se pensou foi a seguinte, o Supremo, quando estiver decidiu uma inconstitucionalidade em caráter difuso, a decisão vale apenas para as partes do processo, e aí para a gente não perder a oportunidade, não perder esse trabalho que veio do Supremo, da Corte, mobilizado para resolver uma discussão constitucional, a decisão do Supremo de per si, inter partes. Mas vamos comunicar ao Senado, o Supremo comunica o Senado, e o Senado exerce essa competência privativa, ou seja, discricionária, ele pode ou não fazer, de suspender a execução dessa lei que foi declarada pelo Supremo como inconstitucional. E com esse contorno, nós caminhamos por muito tempo no Supremo Tribunal Federal, no direito brasileiro. Decisão do Supremo de per si, eficácia, efeitos interpartes, é a resolução do Senado que conferiria à declaração de inconstitucionalidade um efeito erga omnes, quando o Senado, por resolução, vai e suspende a execução daquela lei como um todo. Porém, isso durou ali uns 10 anos no Supremo Tribunal Federal, essa posição. E assim caminhamos por algum tempo. Começamos a ter discussões doutrinárias e no Supremo Tribunal Federal questionando esse modelo. Começou a discutir o seguinte, olha, o Supremo está aqui com alguma constância reconhecendo inconstitucionalidades em controle difuso. E está sendo uma perda de tempo o Supremo fazer isso, porque a decisão só vale no caso concreto. E aí o Supremo decide no caso 1, comunica o Senado, às vezes o Senado não faz nada, aí vem o caso 2, o Supremo tem que decidir igual, vem o caso 3, o Supremo tem que decidir igual, vem o 4, vem o 5, vem o 6, vem o 7, vem o 8, vem o 10, vem o 1000, o Supremo tem que ficar decidindo aquilo que já decidiu uma porrada de vezes, o Senado, por vezes, senta em cima dessas comunicações do Supremo, não faz as suas resoluções e nosso sistema está capenga. A nossa corte, que foi desenhada para fazer controle de constitucionalidade e, excepcionalmente, ficar julgando ali casos concretos, inverteu. O Supremo julga mais casos concretos do que discussões em abstrato, concentrado de constitucionalidade. Começaram a pregoar a tese da mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Por quê? Qual que é a essência dessa tese? A essência dessa tese é a seguinte, vamos passar a ler o 52, inciso 10, nos seguintes termos. A competência do Senado serve apenas para ampliar a publicidade da decisão da Corte, porque a decisão da Corte, de per si, já vai ter efeitos erga omnes. A ideia foi essa, vamos conferir, vamos construir, usar a tese da mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, para, na verdade, conferir à decisão do Supremo a propriedade de produzir efeitos erga omnes, mesmo emanado no controle difuso. Mas e o 52, inciso 10? Como é que a gente lê ele? Ele vai servir para quê? Ele vai servir para que o Senado Federal reforce, expanda a publicidade sobre o teor da decisão do Supremo. E essa tese vingou, pessoal. Essa tese vingou. É uma novela isso daqui, né? E ela acabou vingando, por incrível que pareça, no julgamento de 2 ADIs. Isso aqui é um rolê, pessoal, para explicar esse negócio, tá? Para explicar o porquê que isso aqui girou em 2 ADIs, que é estranho. Mas, em síntese, o Supremo estava julgando essas 2 ADIs, que tinham por objeto uma lei lá tal.
E aí, para julgar, o Supremo estava lá, o objeto é essas daqui, ó, o objeto da DI era esse cara aqui. Só que aí, para julgar esse objeto, o Supremo teve que examinar uma outra lei aqui, ó, que não era objeto. Aí o Supremo, na DI que tinha por objeto esse cara aqui, reconheceu a inconstitucionalidade desse outro cara aqui, incidentalmente, tal como se faz no controle difuso. E aí, nessa amarração, o Supremo emplacou essa tese de que a decisão do Supremo de per si, em controle difuso, sempre que a Corte declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de alguma coisa, a decisão em si do Supremo vai ter efeito vinculante, vai ter eficácia erga omnes, e a resolução do Senado vai ter apenas uma função declaratória para ampliar a publicidade da decisão da Corte. Essa discussão foi ficando meio para trás, perdendo um pouco a relevância, né? Isso hoje não causa tanto impacto, porque nesse meio do caminho o sistema processual foi evoluindo também, né? O sistema processual foi evoluindo, isso tudo aconteceu no Supremo ao longo de uma década praticamente. Essas decisões aqui, se não me falha a memória, são de 2017. E nesse meio do caminho, o sistema processual foi evoluindo. Nós tivemos a previsão da repercussão geral para os recursos extraordinários, a gente teve o novo CPC no meio do caminho, os precedentes vinculantes lá do 927 do novo CPC. O sistema processual foi evoluindo e já foi, por força de lei, dando peso para as decisões do Supremo proferidas em controle difuso, proferidas especialmente em recurso extraordinário, por meio da repercussão geral. Então, hoje, foi um movimento par e passo, um movimento simultâneo. O próprio Supremo tentando empurrar a goela abaixo a eficácia erga omnes, o efeito vinculante das suas decisões, e o legislador ajudando, desenhando um sistema recursal no Supremo, cujas decisões da Corte têm um peso maior. O 927, a repercussão geral e o 927 do CPC mostram isso. E aí teve esse amálgama, né? E hoje, por isso que a gente faz essa festa das repercussões gerais. O Supremo decidiu algo a título de repercussão geral, olha, é uma decisão no caso concreto, mas ninguém discute que tem uma projeção para além do caso concreto. Fechado? Essa é a versão resumida que eu expliquei aqui em praticamente 15 minutos. Essa aula completa é 1 hora. Só para explicar isso aqui, né? Só para explicar isso daqui. Tentei resumir aí para vocês, tá bom? Então, é isso que a gente tem hoje. Então, veja, por que eu estou fazendo essa revisão? A gente precisava disso tudo para entender a DI 3929? Não, mas eu não vou perder essa oportunidade com vocês, né? Não dá para eu perder essa oportunidade. E aí, o que a gente tem nessa bendita ADI 3929? A gente tem, olha como é peculiar, né? A gente tem o Senado Federal exercitando a sua competência do artigo 52, inciso 10, numa época, lá em 2007, em que ainda nós não tínhamos essa construção toda. Então, o Senado poucas vezes exercitou a competência do artigo 52, inciso 10, na época em que a resolução do Senado, de per si, era quem dava os efeitos erga omnes para a decisão do Supremo. E, dentre essas poucas vezes, ele fez isso, e ao fazer isso, ele errou. Ele pegou a decisão do Supremo lá em recursos extraordinários, baixou a resolução do Senado e enfiou a resolução do Senado, suspendeu a execução de dispositivos lá de leis do Estado de São Paulo que a Corte não havia julgado inconstitucional. Errou. Aí tiveram que fazer uma ADI contra a resolução do Senado que aplicou ou que projetou indevidamente o teor dos recursos extraordinários que a Corte havia decidido anteriormente, né? E aí, claro, pessoal, não tem o que fazer, né? Essa resolução do Senado é obviamente inconstitucional. O Senado não pode baixar uma resolução para suspender a execução de uma lei que não foi tida por inconstitucional pelo Supremo, porque o 52, inciso 10, dava a competência apenas para o Senado fazer isso. Suspender a execução no todo ou em parte, lei declarada inconstitucional pelo Supremo por decisão definitiva. O Supremo pegou um caso concreto lá, declarou isso inconstitucional, o Senado foi baixar a resolução, colocou isso e outra coisa. Nesse ponto aqui, a decisão do Senado, a resolução do Senado é inconstitucional. É inconstitucional a resolução do Senado Federal que suspende a execução de dispositivos legais estaduais não declarados inconstitucionais pelo Supremo. Não vou ler isso daqui, pessoal, porque é o óbvio do óbvio, né?
A prerrogativa do Senado só pode ser exercida após decisão definitiva do Supremo, devendo o Senado limitar-se à extensão do julgado. Sem competência, o Senado não tem competência para examinar o mérito, nem para interpretar, nem para ampliar, nem para restringir a decisão judicial. Aí você deve estar pensando, professor de misericórdia, por que os caras fizeram isso, né? Fizeram isso de maldade, o Senado está tentando usurpar a competência do Supremo. Não, foi um erro, pessoal. A gente às vezes pensa, né, no Supremo, no Senado, mas no fim das contas é tudo administração pública. E a administração privada também erra, todo mundo erra, né? Os caras erraram. E o erro começou no próprio Supremo. Eu fui ler isso aqui com mais calma e posso dizer para vocês com bastante propriedade que foi o seguinte, ó. Lá no Supremo, quando o ministro presidente foi declarar o resultado do julgamento dos recursos extraordinários, no final do julgamento, né, tem a declaração do resultado. Quando o ministro presidente foi declarar o resultado, o próprio ministro presidente incluiu na declaração do resultado dispositivos de leis lá do Estado de São Paulo que o plenário não havia declarado inconstitucional. Então o presidente que errou? Não, errou todo mundo, né? Porque o presidente declarou o resultado, os ministros que estavam lá escutando a declaração de resultado, ninguém levantou a mão e falou, opa, tá colocando um artigo aí que a gente não reconheceu inconstitucional. Ninguém fez isso. Aí o presidente declara o resultado, colocando dispositivos que a corte não havia declarado inconstitucional. A mesa a Secretaria do Supremo olhou para a declaração do resultado, fez o ofício do presidente do Supremo, mandou para o Senado pegou o ofício do presidente do Supremo e disse, bom, acabaram de declarar inconstitucional o dispositivo X, Y, Z, blá, blá, blá. Foram lá, fizeram a resolução igualzinho o ofício do Supremo, e aí deu essa caca toda aqui. Então, não tem nada aqui por trás a não ser erros, uma sucessão de erros, né? Uma sucessão de erros, corta 15 anos, não, 15 não, né? Foi 2007, corta aí 17 anos, né? Não, quanto que dá? 17, 18 anos, e estamos aqui vendo a ADI 3929. Essa ADI é importante apenas para você guardar essa ideia aqui, né? Ó. Essa ideia aqui. Prerrogativa do Senado Federal para editar a resolução do 52, inciso 10, só pode ser exercida após decisão definitiva do Supremo, e a decisão do Senado limita-se à extensão do julgado, não tendo competência o Senado para examinar o mérito, para interpretar, para ampliar ou para restringir essa decisão judicial. Tem que fazer o cara crachar e baixar a resolução. Hoje precisa? O Senado pode até fazer, mas vai ser apenas para ampliar a publicidade, porque a decisão do Supremo de per si, tese da mutação constitucional valendo, já tem os seus efeitos erga omnes. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Aí fica aí o resumo novamente para vocês. Meus caros, agora a gente entra, né, naquela parte final que eu disse que eu ia antecipar o julgamento, um julgamento noticiado no informativo 1190, no seguinte, né? Eu quero falar aqui com vocês, meus caros, da ação penal 2668, tá bom? Um julgado difícil da corte, um julgado polêmico, eu quero fazer aqui um disclaimer, né? Um julgado banhado nessa cisão que existe no país brasileiro entre dois lados, o lado X e o lado Y. Eu não tenho lado nenhum em termos ideológicos, em termos político-partidários. O meu lado profissional é o artigo 127 da Constituição Federal, que dá a atribuição constitucional do Ministério Público. É o meu lado, o meu partido é a Constituição Federal e as competências e a missão constitucional do Ministério Público Brasileiro. E, como professor, o meu lado, o único exclusivo, minha única ideologia é o seu sucesso, você ser aprovado em prova. Então, se não leiam nada em entrelinhas, né? Eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma concepção político-ideológica, político-partidária. Eu estou aqui para tentar decodificar o julgamento do Supremo para vocês, sem entrar em nenhuma espécie de crítica ou de suporte ao que a corte fez ou tem deixado de fazer. Tá bom? Vamos lá. Então, o caso sobre julgamento, todo mundo aqui conhece a história, né? Quero crer eu, isso aqui ocupou a mídia nos últimos 3 anos, e é um caso importante para quem é cidadão brasileiro, mas a gente tem aqui na ação penal 2668 o julgamento denominado núcleo 1, do contexto dos atos antidemocráticos.
Dentro desse núcleo 1 foram incluídos como réus instigadores e autores intelectuais desse evento. Lembre-se vocês que em 2023, por meio da emenda regimental número 59, admitiu-se que as turmas do Supremo poderiam passar a processar e julgar ações penais a partir de 18 de dezembro de 2023. 18 de dezembro de 2023. Então, investigações, inquéritos e ações penais poderiam ser julgadas pelas turmas, e essas investigações relativas a tentativas de golpe, milícias digitais, enfim, e os próprios eventos lá de 8 de janeiro de 2023 acabaram caindo na competência da primeira turma. É um julgamento que leva em consideração a formação de uma organização criminosa armada, composta majoritariamente por integrantes do governo federal e por militares, à época, né? Uma organização criminosa, então foi reconhecida uma atuação estável e permanente desde meados de 2021 até a consumação dos eventos ali em 8 de janeiro de 2023. E aí, de novo, sempre na linha do que decidiu o Supremo, a finalidade dessa organização criminosa era, primeiro, o de impedir ou de restringir o exercício regular dos poderes da República durante os anos de 21, 22, especialmente o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, e depois de realizadas as eleições, também era a finalidade dessa organização criminosa impedir a posse ou depor o governo que havia sido legitimamente eleito pelas eleições de outubro de 2022. A denúncia e o acórdão, o julgamento, vai reconhecer uma cadeia de atos executórios que transcorreram antes e depois das eleições de 2022, com etapas voltadas à deslegitimação do processo eleitoral brasileiro, uma mobilização de segmentos das Forças Armadas para o monitoramento e até mesmo a cogitação de assassinatos de ministros do Supremo e de candidatos ou pessoas eleitas ali, o presidente e o vice-presidente, por meio de diversas operações, né, vinculadas ali aos denominados KIDs pretos, o planejamento Copa 2022, Operação Noneto, Operação 142, enfim, vários eventos alinhados nesses atos executórios em cadeia. A gente tem ali também a famosa minuta do decreto de intervenção, que foi concebida em dezembro de 2022. Essa minuta de decreto traria uma espécie de intervenção no TSE e a criação de uma comissão de regularidade fiscal, de regularidade eleitoral. A gente tem também, de acordo com o acórdão, o planejamento da instalação de um gabinete de crise, que deveria ser ativado logo depois o golpe propriamente, né, um documento que teria sido impresso no âmbito do Planalto Federal, no âmbito do Palácio do Planalto, também no final de 2022, um gabinete de crise chefiado pelo então ministro de Segurança Institucional do governo federal, coordenado pelo então candidato a vice-presidente na chapa, o Braga Neto, salvo engano. E, enfim, a gente tem toda essa série de eventos ainda em 22, e aí tudo combina com aqueles atos de 8 de janeiro de 2023, né? Aquela prática de atos multitudinários, como dano qualificado ao patrimônio público, deterioramento do patrimônio tombado da União. E aí, nesse contexto, a gente teve o oferecimento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República, de competência da primeira turma, a ação penal julgada procedente para reconhecer a prática de organização criminosa armada, consumada, e a prática dos delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, golpe de Estado, 359-M, e também dano qualificado e deterioração de patrimônio público tombado. Fechado? Essa é uma super, hiper, mega síntese aqui do que foi julgado. Professor, como é que a gente vai caminhar daqui para frente? Vamos abrir aqui o julgado, as suas mais de 1000 páginas? Não. Aqui eu vou adotar um procedimento diferente daquele ordinário com vocês. Então, fiz uma ampla revisão, uma ampla e rápida revisão do teor da ação penal 2668,
o que eu quero trabalhar com vocês? Eu quero trabalhar com vocês as 4 informações técnico-jurídicas que o Supremo entendeu pertinente ventilar no seu informativo. Então, todas as demais discussões saem do nosso radar e a gente vai ir na letra do informativo e absorver as teses que a Corte veiculou no informativo que a gente está estudando agora, tá bom? Então, vamos lá. Primeira discussão, a discussão relativa à competência da primeira turma do Supremo para julgar esse caso. Qual que era a controvérsia? A controvérsia é a seguinte: como eu mencionei para vocês, a emenda regimental 59 de 2023, publicada lá no final de 2023, 18 de dezembro de 2023, por meio dela o Supremo alterou a distribuição interna da sua competência penal. Então, uma parte daquilo que antes era julgado apenas pelo plenário passou-se às turmas do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, também se extinguiu no processo penal, nas ações penais originárias do Supremo, a figura do revisor. Só há apenas o relator e os votos dos demais ministros escolhidos de acordo com a antiguidade. E aí, em razão dessa discussão, se instalou ali nessa ação penal uma controvérsia relativa a se o plenário do Supremo deveria julgar tudo, dada a conexão ou continência com investigações anteriores que já pré-existiam antes dessa emenda regimental, ou se as turmas poderiam, agora com a emenda regimental, receber e julgar as novas denúncias, incluindo essa do núcleo 1 da trama golpista. Fechado? O que o Supremo Tribunal Federal entendeu aqui, pessoal? O Supremo entendeu que, depois da emenda regimental 59, as turmas passaram a ser competentes, né, para processar e julgar as investigações, os inquéritos e as ações penais relativas ao contexto ali de 8 de janeiro e todos os fatos precedentes. Então, o Supremo entendeu que haveria uma regra de transição preservando no plenário do Supremo apenas as ações penais que já estavam em curso quando a emenda regimental veio à tona, 18 de dezembro de 2023. Então, se tinha ação penal tramitando naquele 18 de dezembro, a ação penal já estava ajuizada, a época do juizamento da competência era do plenário, então ficava no plenário. Com a emenda regimental de 18 de dezembro de 2023, todas as ações penais supervenientes ajuizadas depois seriam distribuídas para as turmas. E foi isso que aconteceu. O Supremo não reconheceu violação ao juiz natural, porque não está trocando o juízo propriamente dito, a competência continua sendo do tribunal. O que houve foi apenas uma distribuição interna dessa competência. Tranquilo? Então, isso que o Supremo resolve aqui nesse primeiro gomo do julgado, né? Olha lá, o Supremo, por meio da sua primeira turma, a partir de 18 de dezembro de 2023, é competente para processar e julgar todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os poderes e instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Aí olha lá. A emenda, em síntese, transferiu parte da competência penal do plenário para as turmas e extinguiu a figura do revisor na ação penal originária. A partir da sua publicação, ressalvada a exceção do inciso 1º do artigo 5º do Regimento Interno, apenas as ações penais em andamento permanecem no plenário, ao passo que as turmas passariam a ser competentes para todos os inquéritos e investigações em andamento. Então o marco era, tinha ação penal em andamento no tempo da emenda, quando do surgimento da emenda regimental 59? Sim, fica no plenário. Resposta, não, vai para as turmas. Nesse contexto, a competência das turmas passou a abranger a análise de eventuais e futuras denúncias oferecidas pela PGR e, consequentemente, o processo de julgamento das ações penais instauradas após 18 de dezembro, que é o caso aqui, né? Além disso, a prática das infrações penais imputadas a alguns denunciados guarda relação temporal com o exercício de cargos previstos na Constituição Federal. Esse é o primeiro ponto do julgamento. Segundo ponto do julgamento, pessoal. Para entender esse trecho complementar do informativo, a gente tem que partir de uma análise um pouco mais dogmática de direito penal sobre os crimes do artigo 359L e 359M do Código Penal, que foram inseridos recentemente no Código Penal, recentemente não, já há algum tempo no Código Penal, em substituição à antiga Lei de Segurança Nacional. Então a gente tem lá, eu não coloquei aqui no slide para não ficar tão poluído, mas a gente tem dois crimes. O crime do 359L é o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito,
e o crime do artigo 359 é o crime de golpe de Estado. Então o 359L diz assim, ó, tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, é uma tentativa de abolir o Estado democrático que se concretiza mediante o impedimento ou a restrição do exercício dos poderes constitucionais. 359L. Abolição violenta do Estado democrático de direito. 359M. Golpe de Estado. 359M tem mais ou menos a redação. Tentar depor, por violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Golpe de Estado, 359M. 359M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Então, o que nós tivemos aqui no caso concreto foi a discussão se tudo aquilo que aconteceu comportaria uma tipificação simultânea em ambos os dispositivos ou se nós teríamos uma consunção, uma absorção de um crime pelo outro e, consequentemente, a condenação possível por apenas um dos delitos. Tá? Essa foi a discussão que se deu entre as figuras do 359L e do 359M no caso concreto. E aí, o Supremo, usando da doutrina, foi se enveredar numa análise dogmática sobre essas duas figuras. E aí, o Supremo reconheceu que o legislador penal separou dois bens jurídicos distintos e colocou um crime a serviço de cada um deles. Então, o artigo 359L protege o livre exercício dos poderes constitucionais, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E o 359M protege o governo legitimamente constituído. São dois bens jurídicos distintos. E aí, essa separação de bens jurídicos evita a confusão. Uma coisa é bloquear o funcionamento dos poderes, outra coisa é depor um governo democraticamente eleito. Esse é o primeiro passo. E veja, eu não sou professor de direito penal, mas eu sou promotor de justiça. E um elemento fundamental para você pensar se há ou não consunção de crimes diz respeito aos objetos jurídicos tutelados por cada dispositivo. É muito importante, sempre que você estiver trombando com a discussão em concreto sobre consunção, absorção de um crime pelo outro, você olha para os objetos jurídicos. Porque, na esmagadora maioria das vezes, quando os crimes tutelam, os crimes que se está se cogitando, se um absorve o outro, quando eles tutelam bens jurídicos distintos, a consunção fica muito mais complicada tecnicamente. Você vai encontrar a doutrina usando esse critério, né? Às vezes não de maneira tão didática como eu estou colocando aqui. Mas bens jurídicos distintos, tutelados por crimes diferentes, tendem a impedir a consunção. Foi basicamente o que aconteceu aqui, né? Então vamos lá. Primeiro ponto, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Primeira pergunta é: houve tentativa com violência ou grave ameaça de impedir ou de restringir o exercício de um poder? No caso concreto, o Judiciário entendeu que sim, o Supremo entendeu que sim, portanto, incide o crime do 359L. O Supremo entendeu que o conjunto da obra ali, dos atos transcorridos desde meados de 2022 até 2023, o chefe do Poder Executivo, à época, né, o então presidente Jair Bolsonaro, no exercício do mandato, mediante violência ou grave ameaça, buscou atrapalhar, dificultar, limitar o pleno exercício das competências do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. E, por conta disso, entendeu que houve a prática do 359L. Ah, professor, mas no caso concreto... Não vou entrar nesse ponto. Estou apenas dando a métrica. A métrica é, do 359L, identificar se houve um impedimento ou restrição ao exercício regular desses poderes mediante violência ou grave ameaça. Se houve uma tentativa, o Supremo entendeu que houve. Tranquilo? Agora para o 359M. A pergunta é, será que houve uma tentativa por violência ou grave ameaça de depor o governo legitimamente eleito pelas eleições de 2022? E o Supremo entendeu que sim. O Supremo entendeu que sim, que houve essas construções, houve essa tentativa mediante atos executórios, de tentativa de impedimento da diplomação e de posse do presidente e do vice, inclusive com o plano de monitoramento e cogitação de assassinato, e também houve
também por meio da minuta do golpe lá, do gabinete pós-crise, houve atos executórios voltados a retirá-los do poder após a posse. Aquelas menções travestidas de intervenções militares também foram ponderadas aqui pelo Supremo, tudo para dar a tipificação na figura do 359-M. Tá bom? Então, o Supremo reconheceu que os crimes do artigo 359-L e 359-M protegem bens jurídicos distintos e, portanto, são tipos penais autônomos. O primeiro, 359-L, preserva o funcionamento dos poderes. O segundo, 359-M, preserva a permanência do governo eleito. O Supremo olhou para o caso concreto, viu fatos que se amoldam a ambos que dão a tipicidade para ambos os crimes e reconheceu que não há consunção, portanto, houve o concurso material entre os delitos. Atos diferentes, praticados em momentos distintos, com desígnios autônomos diferentes, cada um deles, esse conjunto de condutas, atacando bens jurídicos tutelados de maneira isolada pelas duas figuras. Tá bom? Vedada a absorção, afastada a absorção ou a consunção, consequentemente, temos a condenação em ambos os delitos, concurso material, penas somadas. Fechado, pessoal? E aí, desse ponto em diante do informativo, que depois vocês façam a leitura, a gente tem o Supremo fazendo essa construção de maneira textual. Tá bom? A gente segue, então ele vai falar sobre o 359-L, olha lá, configura o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, atos executórios que impedem ou restringem o exercício dos poderes constitucionais com o intuito de manutenção de grupo político no poder. A norma jurídica visa proteger os poderes da República da criação de obstáculos ao pleno exercício. Aí ele vai para o 359-M, configura o crime de golpe de Estado, atos executórios voltados a tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído. A norma jurídica pretende proteger o governo eleito democraticamente, inclusive por meio de intervenções militares. E aí ele vai falar sobre a impossibilidade de consunção e, consequentemente, o reconhecimento da prática dos crimes em concurso material. Então, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado são tipos penais autônomos, com absoluta independência típica e que tutelam bens jurídicos distintos, motivo pelo qual não há consunção e vai ser reconhecido o concurso material. Tá bom? Aí daqui para frente, daqui para frente, ele vai fazer, o informativo termina fazendo uma síntese, uma brevíssima descrição fática da ação penal, que depois vocês fazem a leitura. Eu usei dessa síntese e de um longo estudo que eu tive que fazer do julgamento para poder sintetizar com vocês aquela base factual que eu alinhei no começo. Tá bom? Pessoal, julgado difícil, polêmico, banhado em discussões. O que você vai levar para sua prova de direito penal, processual penal, eventualmente constitucional? Constitucional não vejo isso aqui caindo, vai ser mais penal e processo penal por conta da questão de competência lá do Supremo, né? Você vai levar aquele estudo dogmático do 359-L e do 359-M que a gente fez. Bem tranquilo, entende aquela absorção, aquele conteúdo, entende essa construção do informativo nos termos que eu expliquei para vocês e vocês estão prontos para as questões de prova. Tá bom? Turminha, ufa! Vimos muita coisa interessante, né? De sindicabilidade dos atos da comissão de concurso, passando por efeitos das decisões do controle de constitucionalidade do sistema brasileiro, por ação penal dos atos antidemocráticos. Chegamos ao final de mais um encontro. Muito obrigado a todos por mais uma aula comigo, foi um prazer. Espero que o conteúdo esteja agradando vocês, como sempre. Gostou da aula? Deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal da Verbo para acompanhar as demais aulas que o curso disponibiliza para vocês. Me acompanha lá no Instagram, pessoal, me segue lá no Instagram. Eu não sou tão ativo em redes sociais, mas eu estou por lá, especialmente para você poder me acionar em caso de dúvida, reclamação ou indignação. Tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.